Eu tô com esse grande desafio aqui com esse cliente que tem me tomado uma reunião de 3 horas, onde eu tenho que me deslocar até ele. E eu vejo como um problema, porque operacionalmente se torna ineficiente. E vendo que, não só por ser o cliente que me leva mais tempo durante a semana, e que se a gente for calcular para ver questão de gap, questão de retorno, de ROI mesmo, ele é o que tá me dando mais trabalho. E eu vejo que se continuar desse jeito, eu vou ter que demitir ele de dentro da empresa. Por conta de trazer prejuízo financeiro e também de tempo. Porque eu sou uma empresa, eu não sou uma ONG, eu trabalho fazendo aquilo que eu acredito. Talvez seja o momento de revisitar aquele livro O Lado Difícil, o lado difícil das decisões difíceis. Porque é uma decisão complicada. Não sei se é porque eu estou indo sem pauta. Sem pauta não. Estou indo com a pauta não tão organizada e não definindo a questão da condição do tempo durante o processo que eu estou conversando com as pessoas dessa empresa. E olhando, talvez o gap, na maior parte, sim, seja meu. Até porque eu sou da minha empresa, então o gap, ele consequentemente é meu. O problema é meu, então eu não posso delegar isso porque não há uma outra pessoa que vá resolver ele pra mim. E olhando, eu vejo que eu preciso resolver esse problema. Porque um cliente que me leva bastante tempo, que me paga uma quantidade de dinheiro que não é razoável pela quantidade de trabalho, eu vejo que acaba por fim eu tendo que fazer uma coisa que pode me fazer ficar desgostoso daquilo que eu faço. E tudo que eu não quero pra mim, pra minha vida, pra minha profissão, é parar de fazer aquilo que eu gosto. Porque eu vejo que isso aqui traz retorno pra mim, retorno legal. Não só de conhecimento com pessoas, com empresas, mas também de conhecimento, networking e tudo mais. Então, eu não quero parar de fazer isso, eu não quero que uma empresa, uma pessoa, uma organização cause isso pra mim. Então eu preciso sentar, preciso conversar, preciso realinhar. Não sei como eu vou fazer isso ainda, porque essas conversas difíceis eu nunca tive. Sou novo ainda nessa profissão, essa questão de condução. Tem muita coisa pra aprender. Eu sinto um pouco de dificuldade, não vou mentir. Mas eu preciso sentar. Eu até notei a frase hoje que eu ouvi. Deixa eu ver aqui. Aqui é o caderno de frases que eu tenho. Um covarde que tem medo de fugir. É isso que eu quero me tornar, não. Que eu vejo que eu preciso me tornar. Eu sou uma pessoa que tem medo, que é covarde pra muitas coisas, mas eu quero ser o covarde que não tem medo de fugir. Então, olhando pra não fugir das situações, dos lados difíceis, das escolhas difíceis, das decisões difíceis, eu preciso sentar comigo mesmo e olhar o que eu quero, olhar se operacionalmente isso tá sendo bom e ver o que eu preciso fazer. Preciso tomar uma decisão. Preciso pautar, preciso sentar, olhar, porque senão eu vou ficar desgostoso daquilo que eu faço. E tudo que eu não quero é isso. É parar de fazer aquilo que eu amo. Nossa, eu falei várias vezes, e aí? Preciso parar. E é difícil pegar e também estar trabalhando com uma empresa que não aceita muito bem as mudanças. Tá aí também uma outra coisa que possivelmente eu vou colocar dentro do meu ICP, que é a pessoa aceitar as mudanças. Porque existe uma frase que eu gosto muito do Albert Einstein, que diz que é loucura
buscar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E a gente nunca vai conseguir mudar aquilo que a gente continua fazendo da mesma forma. Isso serve para hábitos, para negócios, para decisões. Então eu vejo que isso aí precisa mudar. A gente segue fazendo publicidade como há 10 anos atrás, utilizando folders, coisas muito informativas, com muitos detalhes, sendo que a gente não vive mais na era da informação nesse contexto. A gente vive na era da atenção. Então, se a gente não é minimamente interessante, a gente vai ser... Se a gente não é minimamente interessante, a gente vai ser amplamente rejeitado. Rejeitado? Interessante. É isso aqui, já. Isso é legal. Se a gente não for minimamente interessante... Vou até anotar isso aqui. Se a gente não for minimamente interessante... Depois eu vou até olhar no vídeo de volta, porque eu acho que isso aqui... Que acho não sabe. Porque eu acredito que isso aqui é muito interessante. Esse viés, essa visão. Deixa eu ver aqui. Se a gente não for minimamente interessante... Não. Interessante. 3. Vamos ser amplamente ignorados. Gostei. Quantos que eu te entreguei Vamos aí? ser 4? amplamente ignorados. Aí eu anotei aqui. Tem o autógrafo do meu irmão. Aí eu tenho algumas outras frases aqui já. Aí tem lá no início também. E eu vejo que realmente é isso. Se a gente não for minimamente interessante, a gente vai ser amplamente ignorado. E olhando pro que acontece nessa empresa, eles são amplamente ignorados porque eles não tentam ser minimamente interessantes. E sim, o anúncio ele é para que as pessoas ignorem. Só que todo mundo ignorar, eu acredito que não é o caso. Pelo menos, eu não sei a média, mas pelo menos de cada 100 pessoas, pelo menos 10, a gente tem que, de certa forma, demonstrar um certo interesse, a pessoa tem que se conectar com aquilo que a gente faz, mesmo que ela não compre da gente agora. Ela tem que, pelo menos, falar, nossa, será eu acredito que isso aqui é pra mim. Tá bem escuro, né? Cara, mas hoje eu tô vendo que meu cabelo tá bem bonito. Isso é legal. E eu vejo que o pessoal aqui dessa clínica, eles não estão sendo muito interessantes. Como que eu penso que a gente é interessante? Imagina numa conversa com uma pessoa. O que faz ela se interessar ou você se interessar pelo que tá acontecendo? Eu acredito que é a troca de papo, as informações que você leva. A conversa, não um monólogo, um diálogo. Então eu vejo que precisa parar com esse monólogo e começar a ver um diálogo. O como agora daqui é a questão. Mas eu acredito que é sendo interessante. E aí entra a questão do conteúdo, que é aquilo que está dentro e que você decide externalizar. É mais ou menos aquela analogia que eu usei semana passada do copinho, da jarra, que se enche de conteúdo e distribui para os outros copinhos e acaba preenchendo os outros. Então eu acredito que o conteúdo ele precisa ser dessa forma. Ele precisa preencher os outros, mesmo que seja com gotinhas. Mas ele vai enchendo a um ponto da pessoa sentir que aquilo que é feito resolve algum problema, resolve alguma dor, alguma objeção. Eu não sei, mas resolve algo. E a gente não tá conseguindo resolver algo, porque a gente segue fazendo as mesmas coisas. E como já dizia Einstein, é loucura buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E fico chateado, porque é uma empresa que já tem uma história legal, mas que é um pouco cética em questão de se adaptar, de melhorar. E eu vejo que
Se a gente não mudar, não acompanhar a mudança, a evolução, a gente vai ser alguém que vai ficar para trás, que pode fechar, que pode deixar de existir. E a evolução é uma tendência natural de tudo que é vivo. A gente precisa evoluir, senão a gente fica ultrapassado. Então eu acredito que por hoje seja isso que eu esteja pensando. E a gente precisa ser mais interessante. E colocar os dentistas também para aparecer. Colocar a galera para aparecer. Eles para gravarem conteúdo mesmo. E não só chamar para fazer consulta. Porque só chamar para fazer consulta qualquer pessoa pode fazer. Passam-se 5 anos estudando uma profissão. Depois 1 ano, 2 anos, às vezes 3, para fazer uma especialização. Às vezes até mais. E tem medo de aparecer, tem medo de compartilhar aquilo que aprendeu. Eu acredito que é injusto com as pessoas, com eles mesmos, eles estarem ocultando esse conhecimento dos outros. Essa sabedoria, porque eu acredito que foi processado, foi destilado e se tornou algo que é sábio, de certa forma. E eu vejo que é incoerente a gente se esconder. Eu não sou a pessoa mais inteligente, mas eu decido me expor. Porque eu acredito muito nisso que eu faço e que existem empresas, pessoas que precisam das soluções que eu tenho, assim como eu acredito também nas empresas que eu trabalho, que as pessoas precisam das soluções que eles têm, mas que eles têm vergonha. Você teria vergonha de oferecer ajuda para alguém que precisa de ajuda? Tá aí uma reflexão que eu posso pegar e trazer para eles na hora de ter a conversa. Você teria vergonha para salvar o seu filho, sua esposa, se ele precisasse? Eu sei que não é a mesma coisa, mas se a gente for parar para pensar, a negligência, ela é quase a mesma. Não tem sentido. Mas enfim, acredito que por hoje é só e tamo junto. Depois eu volto aqui. Tô aqui no meu Cloud Code. E aí eu vou colocar isso aqui em xeque, porque eu tô muito chateado. Eu não sei o que eu vou fazer e eu preciso esclarecer e espairecer essas ideias.